Então aqui ó, nós temos duas grupos de flavonoides, A1 e A2, né? E ele pede para qual tem o maior efeito anti-inflamatório. Se é A1 ou A2? A2. E justificar, né? Ácido. Hã? Ácido. Ele é ácido? É o quê? Não tem nada a ver, não. É... Eu lembrei do Guilherme. Tem um H ali. Vocês têm que dizer qual que tem o efeito anti-inflamatório. Para ter efeito anti-inflamatório, eu preciso ter o quê? A dupla ligação entre carbono 2 3, né? No anel C, as duas hidroxilas fenólicas da posição 3 e 4 no núcleo B, né? E para complementar, o grupamento, né, cetônico na posição 4 e os dois grupos fenólicos na posição 5 e 7 do anel A. Tá? Então você tem que falar quais os grupos não estão, se está no anel A, B, C. Tá? Então, o anel sempre esse é o A. Esse é o B. E esse é o C. Qual dos dois tem maior atividade anti-inflamatória? Um ou dois? Qual que é a diferença aí? Que o composto 2, na posição 3', né, ele tem um O glicosídeo. E no B também, né? Não, ali, ó. A ligação. Não. É um ou dois? O B é igual. E aí? Os dois compostos têm a insaturação? Tem. Entre o carbono 2 e 3? Sim. Os dois têm os dois grupamentos fenólicos no anel B na posição 3' e 4'? Hã? No B, a ligação. É do carbono 3? As duplas ali. É o B, no anel dele. É o B. Tem que ter. Ó, ele tá no. Aqui, ó. Esse é a posição 1, não é? Ó. 1, 2, 3, 4. Como que é o nome do negócio? Ele tem que ter a dupla ligação no carbono 2, 3 no anel A, no anel C. Ó, esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 7, né? Esse é o 1', 2', 3', 4'. Porque a ordem, né, se esse grupo estivesse aqui, eu ia começar a contagem aqui. 1, 2, 3. É regra dos menores números, né? Vocês viram como a miúdo, né? Então, ele tem na posição 4 o grupamento cetônico. Sim. Como chama esse grupamento cetônico? Grupamento carbonila. Né? Ele tem a hidroxila fenólica no anel A na posição 5 e 7. Os dois têm, tá? Agora, o que está se diferenciando? Aqui na posição 3, aqui eu tenho uma hidroxila
né? Ó, uma hidroxila. Enol. A hidroxila enólica na atividade anti-inflamatória, ela é importante? A hidroxila enólica na atividade anti-inflamatória, ela é importante? Sim. Hã? Sim. Não. Não. Só na atividade antioxidante. Então é a 2. Aí, ó, o que está diferenciando aqui? Aqui eu tenho o quê? Uma molécula de glicose. Qual que vai ter um maior efeito? O que essa glicose ela modifica a estrutura do composto 2? Ela deixa o composto 2 mais lipofílico ou mais hidrofílico? Lipofílico. Mais hidrofílico. Tá? Essa glicose torna esse composto aqui mais. Por que a gente vai pro contrário? Mais hidrofílico. Né? Do que o grupamento colágeno. Tá? Então, esse composto aqui, ó, ele é mais do que? Polar. Do que esse daqui. E esse daqui, ele é mais solúvel em? Professor, hidrofílico é a mesma coisa de? Hidroágua? Não, eu sei, mas tem um outro nome. Hidrofóbico é. Lipofóbico. Lipofóbico mesmo? É. Tá? Então aqui, ó, para ele fazer o efeito anti-inflamatório, ele tem que atravessar a membrana? Tem. Qual que vai atravessar a membrana mais facilmente? Um ou dois? Dois. Oi? A um, porque a um é mais o que? Fílico. E por que hidroxilenólica não é importante? Na ação inflamatória, ela não tem nenhum receptor para essa atividade. Só na atividade antioxidante. Na atividade antioxidante, ela é essencial. Isso aí é verdade? Então, qual que atravessa mais facilmente? A 1. A 2, para ela atravessar, o que ela vai ter que sofrer? Ela vai ter que sofrer uma hidrólise. Ela vai ter que perder essa o quê? Glicose. Tá? Então ela vai ter que, lá no intestino, ela vai sofrer uma hidrólise, vai perder essa molécula de glicose, e aí ela vai ficar mais lipofílica, consequentemente ela vai ter uma permeação na membrana maior. Certo? Então, gente, sempre nós vamos lidar com solubilidade, né? Lipofílico e hidrofílico. E vocês vão analisar as estruturas e ver quais são, né? As lipofílicas vão atravessar mais facilmente, lembrando por afinidade. Os hidrofílicos eles devem sofrer hidrólise, liberar o açúcar, tá? Para poder ser absorvido.
questão assim, né? Pra gente conversar? Não precisa comentar, né? Tá? Em todos os casos de anti-inflamatório, tem que perder a glicose. Hã? No caso de todos os anti-inflamatórios, tem que perder a Se ele glicose. tiver glicosilado, sim. Se ele tiver glicosilado, açúcar, ele não vai funcionar. Ou seja, qual dos dois tem melhor ação? A1, amigo. A membrana, ela. É só questão. É só questão. É só questão aqui, ó. Você é importante, tem os requisitos que ele deu na aula. Tá lá no. Essa está pronta para ser absorvida. Ah, entendi. Essa, para ser absorvida, ela Ainda tem tem que que sofrer o quê? sofrer a hidrólise. Pra tirar a glicose. Então, né? Então, entre as duas, qual que vai fazer um efeito mais rápido? Não é que essa não vai fazer, vai fazer, mas vai ter efeito mais retardado. Ela tem que sofrer a hidrólise, perder o açúcar. Tá? Então, alguma tem atividade mais inflamatória. Mas as duas vão ter atividade. Mas essa vai começar. A uma vai ter uma permeação pela membrana mais rápida do que a outra. Tem que abandonar. Essa questão aí, essas duas estruturas, vai ser questão número 20. Falei 2 pontos. Nossa, professor. Desse jeitinho aí? O quê? Hã? Meu Deus. Que isso? Tá? Essa é a questão 1? É. Ah, que. Mas ela não vai ser tão fácil que nem ela aqui. Mas isso aí tá fácil, isso aí tá fácil. Vai ser Quem não fácil. soube responder nada, você acha que. Vocês têm que colocar o conhecimento de vocês ali, né? É que aí não tá tendo. É que tá tendo falta de conhecimento. É, então. Hã? Tá tendo uma falta de conhecimento. Tá? Ai, meu Deus. Tá dando gastrite na barriga. Ó, a questão é essa aqui, ó. Essa questão é uma questão fácil. Né? Qual dos dois compostos tem uma ação laxante mais drástica? A 1 ou a 2? Ixi, E por quê? olha, a diferença é por causa do setor. Agora, qual foi o maior ação? Aí vocês têm que. Lembra aquele quadrinho que eu dei lá, a formação das antraquinonas dentro das plantas? Qual que forma primeiro? Né? Que é o antranol, né? O oleonídeo, aí forma as antraquinonas e por último as antraquinonas. Então, quanto mais oxidado for o composto, mais seguro é para ser usado. Se ele for mais seguro, significa que o efeito dele não é tão o quê? Não é, tem tanto efeito laxante. Drástico, né? Porque para ter um efeito seguro tem que ter uma dose alta. Tá? Então, qual que dos dois está menos oxidado? Esse ou esse? 2. Ó, esse aqui eu tenho, ó. Caramba. 1, 2, 3, 4 grupos, né? Oxigenados. Esse eu tenho aqui, ó. É 1, 2, 3. Tá? Então, na posição 10 eu não tenho o grupamento carbonila. Então, ele caracteriza o composto 2 como sendo o quê? Uma antrona. E essa antrona, para ela ser usada, ela está presente na cáscara sagrada. Para a cáscara sagrada ser usada como medicamento fitoterápico, ou ela deve ser armazenada durante um ano, para ela se oxidar, ou ela deve ser colocada em estufas, né, a 100 graus, 105 graus, para oxidar. Virar uma antraquinona.
virar uma antraquinona. Que quanto mais oxidado, mais segura ela é. Tá? Essa daqui, ó, ela já faz o efeito laxante em baixas doses. Essa daqui precisa de doses maiores. Então, qual que é a mais segura? E aqui, ó, também, as moléculas têm que sofrer o quê? Um processo de hidrólise lá no intestino, né? As duas têm que sofrer hidrólise. Por causa do azul negativo. Justamente. Por quê? Por causa da glicose. Ação laxante, ela precisa das duas hidroxilas fenólicas na posição 1 e na posição 8. Para ter um efeito laxante eficaz. Como é? Pode repetir? Para ter um efeito laxante eficaz, tem que ter as duas hidroxilas fenólicas na posição 1 e 8. Como que uma está comprometida, né? Ela vai ter uma ação maior quando ela sofrer hidrólise. Outra questão que vai cair na prova é a questão de cicatrização dos taninos, tá? É a explicação do efeito cicatrizante dele. A explicação é pelo efeito o quê? O tanino vai interagir com quem? Para ter efeito laxante. Acho que efeito laxante, efeito cicatrizante, né? Desculpa. Eu tenho que ter a interação tanino-proteína. Né? Aminoproteína. Então aqui, ó. Eu tenho um ferimento aqui, na perna. Quando eu tenho esse ferimento aqui na pele, né? A pele aqui, ela vai ficar o quê? Desprotegida. A epiderme, né? Possivelmente eu não tenho mais a epiderme aqui como proteção. O que acontece no nosso corpo? Tá? Então, ó, a água, ela começa a ter. E como que ela vai perder a proteção? A água ela começa a fluir da derme para fora, né? Como vocês já viram, se vocês têm um machucado, né? No início ele vai ficando o quê? Úmido, não vai? Porque você perdeu a proteção, e ali você vai, né? Aquela água da derme, ela vai saindo. Isso faz com que eu tenha o quê? Uma desnaturação das proteínas estruturais da pele, aqui, ó, né? Que é o elastina e o colágeno. Tá? Então, como que eu faço aqui, né? Quando eu aplico uma pomada, né, contendo
tanino, uma área do barbatimão, tá? Os taninos, eles vão reagir com as proteínas que estão à mostra aqui, ó, que estão desprotegidas aqui, né? Então eu vou ter uma interação, o quê? Vou ter uma interação amino, proteína. Isso vai causar uma precipitação. Vocês viram lá na prática quando vocês colocaram gelatina com tanino, né? Ele flocculou, né? Ele precipitou. Então, os taninos, eles vão precipitar aqui, ó. Eles vão precipitar. Tá? E vão formar uma camada protetora sobre o local. Os taninos, né? Taninos, eles têm ação o quê? Bacteriostática. Ou seja, ele vai proteger a ferida da ação de bactérias patogênicas. Ele não vai deixar proliferar as bactérias patogênicas. Porque ele tem ação o quê? Bacteriostática. Tá? Então, ele vai formar essa camada protetora. O que acontece com essa camada? Como que forma uma película aqui, ó. Eu não tenho mais essa perda de água tão facilmente, ó. Então, a minha pele, ela continua líquido, então ela vai reter líquido. Isso vai proporcionar o quê? Um processo de cicatrização pela regeneração e pela constituição das proteínas, né, que fazem parte aí do sistema de contestação, né, de sustentação da pele, que são a elastina e colágeno. Tá? Então, vai ocorrer a síntese dessas proteínas. Tá? Essas proteínas, então, elas vão o quê? Vão preencher os locais e vai reconstituir toda a pele. Por isso que os taninos, eles têm ação cicatrizante. Os taninos têm ação cicatrizante. Os cosméticos, os tônicos adstringentes, né? Os taninos também vão ter ação astringente. Então, quando você passa uma pele oleosa e passa um tônico de aromélias, né? Esses taninos, eles vão o quê? Eles vão fechar os poros. E faz com que eu, né, diminua a secreção. Então, os tônicos aí de adstringentes são muito usados no tratamento da pele oleosa. E, gente, o seguinte, né? Pele é tratamento com água. Né? Você não trata a face com óleo, é só com água. Né? E a água tem que ser o quê? Temperatura? Não pode ser água quente. Aí tem as meninas aí da estética que sabem mais que eu. Né? Então, não se
trata a pele com água quente. É só água fria e muita água. Né? Então, quanto mais água, né? E hoje nós temos vários tipos de água aí, né? Nós temos águas termais, micelar, água com efeito radiativo lá, né? Equipação cicatrizante. Então nós temos aí uns de 7 a 9 tipos de água para tratamento só do rosto. Então o rosto se trata com água. Né? Muita água. Tá? E aqui, ó, os alcaloides. Né? Quais são os 3 tipos de alcaloides aí que nós temos aí? Os alcaloides verdadeiros, né? Onde o nitrogênio faz parte do anel aromático ou não. Tá? Fazem parte do quê? Do anel aromático ou não. Os protoalcaloides, né? Onde o nitrogênio está fora do anel. E eu tenho os pseudoalcaloides, que são compostos não aromáticos. Então, Então, lá na aula tem vários exemplos lá, tá? Peguem aqueles exemplos, né? Dão uma verificada lá no tipo, né? E como que eu reconheço se um alcaloide ele é sólido ou líquido? Como que eu reconheço se um alcaloide é sólido ou líquido? Pela quantidade de hidrogênio? Oi? Pela quantidade de hidrogênio? Quase isso, pela quantidade de... Se na molécula tiver oxigênio, o alcaloide é sólido. Agora, se ele não tiver oxigênio, ele é líquido. Se não tiver Oxigênio é líquido. Mas está na aula, né? Qual que é o alcaloide líquido mais conhecido? Mais utilizado no mundo? água. Hã? A nicotina, né? Está presente no cigarro. A nicotina é um líquido amarelo. Só mais dúvidas aí? Das saponinas, vocês têm que reconhecer as estruturas esteroides, né? Ou as estruturas triterpênicas. Tá? Isso daí já foi bem falado lá, né? Verificar qual tem carbono espiro, qual não tem, né? Então eu posso ter lá, né, vários tipos de estrutura, tanto esteroides como triterpênicos. As mais comuns são as triterpênicos, tá? Que tem atividades, né? As principais atividades das saponinas triterpênicas são anti-inflamatórias, né? Uso do ginseng. Para que serve o ginseng? Como? Ginseng.
ginseng? Tomou cápsula de ginseng? Ginseng é estresse, né? Então, ó, vocês são poucas plantas que tem, tá? Mas aí vocês vão estudar assim, ó. Alcaçuz. Qual a composição do alcaçuz? O alcaçuz tem o quê? Saponina. Ah, que tipo de saponina? Saponina terpênica. Ah, ela é neutra, básica. Ela é ácida, né? E qual a propriedade farmacológica dela? É um inflamatório. Tá? O ginseng, como vocês têm que estudar? Qual a composição do ginseng? Né? Ela é sapomina, né? Qual o uso? Qual é o uso dela? De cada planta você tem que estudar. Tá? Qual o metabólico que é, né? E a propriedade e ação farmacológica. Outra coisa calêndula, né? Calêndula é uma flor, a parte usada é flor. Né? O que ela tem, calêndula? Né? E ela é usada para quê, a calêndula? É calmante? Então, para cada planta que foi dada nas aulas, vocês têm que estudar dessa maneira. Faz um quadrinho e estuda lá. Porque aí eu vou perguntar lá. Né? Essa planta, qual que é o uso dela? Certo? Então é o uso, né? Os taninos são cicatrizantes, né? Então, amamelis, tá? Todas as plantas que contêm taninos. Outras dúvidas aí? Outra coisa aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, duas bases, né, onde eu posso incorporar esse sal de rocalóide aqui, ó. Eu tenho em gel e tenho em pomada. Qual que é a melhor base para incorporar esse sal de rocalóide aqui? É no gel ou é na base de pomada? No gel? No gel? No gel. Né? Aí você tem que justificar. Ela é mais hidrossolúvel e o gel é uma base de água. A pomada é uma base lipofílica. A base lipofílica seria essa daqui, né? Essa sem incorporador de pomada e essa sem incorporador de gel. Último filme. Qual que é pomada? Oi? Qual que é pomada? A primeira ali, ó. A primeira. O NH. Porque o alcaloide ele está na forma de alcaloide base. Ele é apolar. Né? E a pomada também é apolar. Outro semestre, gente, nós vamos estar estudando as propriedades, né? Que é parte de manipulação.
vai estar lá. Ah, vamos incorporar fármacos às bases. Eu não sei. Né? O que você tem que saber primeiramente? Né? Ele tem que saber a estrutura química do seu princípio ativo, do seu ativo lá. Né? Saber qual que é a solubilidade dele, saber qual pH é o de maior estabilidade, se ele sofre alguma degradação em água, tipo hidrólise, né? se ele é oxidado, tá? Então, para cada manipulação é uma, né? Então a gente tem que se pegar o ativo e a base, tá? E aí a gente verifica, ó. Então, ó, o gel de carbopol. O gel de carbopol eu só posso usar com pH normalmente acima de 5, né? O ideal 6, 7. Tá? Eu não posso incorporar nele um ácido glicólico, né? Porque quando eu incorporar o ácido, o pH da formulação vai cair lá para 2. Tá? Então eu tenho que o quê? Pegar uma outra base de gel. Então, para cada ativo, eu tenho uma bases, né, pré-estabelecidas. Mas isso você tem que saber o quê? pH, estrutura química, saber se ele sofre ou não alteração, se ele sofre ação na luz, se ele sofre problema de racemização, tá? Então, a química, o próximo semestre, vai ficar um pouquinho mais elevado aqui, ó. Principalmente química orgânica. Saber os mecanismos de hidrólise, mecanismos de oxidação, tá? Porque você como farmacêutico, você que é responsável, né? Então você tem que estar aí, porque ou você é um técnico ou você é um farmacêutico, né? O farmacêutico consegue resolver toda a situação. Um técnico, ele segue assim. O meu paciente é diabético. Eu não posso dar o quê? Um xarope para ele. Eu não posso dar coisa. Tem que preparar uma base, né, de caloria zero. Então eu tenho que saber essas características também. Então, o próximo semestre vai ser o primeiro bimestre de farmacotécnica e o segundo de cosmetologia. Tá? Então, nós vamos ter 6 aulas. Então vai ser quinta e sexta. Tá? Próximo semestre, então você já guarda quinta e sexta que nós vamos fazer o tempo. Dúvidas aí, pessoal? Ó, né, o que foi dado até agora está bem fácil. Entendeu? Eu perguntei aqui sobre efeito anti-inflamatório, não posso perguntar antioxidante. Tá? Então vocês têm que saber essa relação aí.
contém saponina. É isso que eu estava esquecendo, né? A parte prática também não cai. Como nos identificamos uma planta com tanino? São 3 reações, né? Fazer as reações químicas lá. Reação com gelatina, precipitação, com solução de cloreto, né? De férrico, solução, né? De acetato, né? Solução de acetato de chumbo. O acetato de chumbo é para diferenciar se ele é catético, tá? Ou não. Vou hidrolisar. Como que eu caracterizo uma planta que contém saponina? Não é a prática que deu a espuma, Eu faço um decoto, né? Faço um decoto. O que é um decoto? Né? Eu não preciso explicar o que é um decoto. Eu já sei, né? Um decoto é quando você ferve a planta junto com a água. Eu faço um decoto da planta, né? Filtro, tá? Espero esfriar, coloco um tubo de ensaio, uma certa quantidade, agito vigorosamente por 15 segundos e deixo repousar por 15 minutos. Se formar uma espuma persistente, significa que contém o quê? Saponina. Flavonoide. Como que eu caracterizo esse flavonoide? Reação Shinoda. Como que eu caracterizo flavonoides? A mudança de cor. Shinoda, é. Shinoda. Você não foi apresentado? Teve Shinoda? Shinoda. Quando a gente fez lá o decoto, só que nós fizemos com álcool, né? Com álcool. E aí a gente caracterizou ele com o quê? Magnésio metálico e ácido clorídrico. Se ocorrer a mudança de amarelo para vermelho, indica a presença de flavonoide. Os alcaloides formam precipitado de que cor com o reagente de Dragendorf? Hã? Não, Dragendorf é laranja. Laranja. Dragendorf eu só lembrar de. Ai, nossa, não vai. Hã? Ele. Porque lá em agora. Ele é alaranjado. Hã? Como eu caracterizo um alcaloide pelo reagente de Dragendorf? Se eu só tiver esse reagente, como que eu vou caracterizar ele? Dragendorf. Dragendorf. Tá bom, obrigada. Dorf, professor Dorf. Dorf. Dorf.
Ó, mas se eu der uma estrutura assim, para vocês sabem aqui, né? Qual que é o princípio ativo? Qual a classe dele? Isso daqui, o que é? Anel aromático? Não, os PANDA, os princípios ativos naturais. Não, daqui é uma antraquinona, né? É traduzido uma antraquinona. Ação laxante. Aqui, ó. Isso daqui é um flavonoide. Primeiro Isso aqui é um alcaloide.